Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, entre nós havia uma amizade assim, mas tão bonita. A gente era grudado um no outro. Aliás, por conta dessa nossa proximidade, muita gente pensava que havia algo mais entre nós do que simplesmente amizade. Em casa, por exemplo, volta e meia, minha mãe comentava: olha, você e o Daniel, sei não, hein? Vocês dizem que são apenas amigos, mas, meu Deus, eu nunca vi duas pessoas tão grudadas uma na outra. Fala bobagem, mãe. Daniel é só meu amigo. Para mim é como se fosse meu irmão. E o pior é que era verdade. Eu não conseguia enxergá-lo como homem. E acho que nem ele me via como mulher. E eu digo isso no sentido, assim, de se envolver, de se relacionar, namoro. A gente tinha se aproximado quando começamos a estudar na mesma escola. Descobri que a gente tinha tanta afinidade um com o outro. Era meu melhor amigo, com quem eu sabia que podia contar sempre. Nossa amizade já durava 8 anos. Terminamos os estudos, só que em vez de nos afastarmos, como costuma acontecer nesses casos, né? Nossa amizade continuou. Repito, era mais do que um amigo. Era como se fosse um irmão. É justamente por isso que até hoje eu não entendo como as coisas tomaram o rumo que tomaram. Eu lembro que a minha prima tinha alugado uma casa na praia. Aí me convidou para descer com ela. Eu perguntei se podia chamar o Daniel para ir junto. Ela falou que por ela estava tudo bem. Eu, inclusive, pensei até, vejam só como é a vida. Pensei até em aproximar os dois, já que a minha prima também estava sozinha. Só que não rolou. Ela mesma me disse que não estava a fim de se envolver com ninguém. E eu naturalmente respeitei. Lembro que eu iria dormir num dos quartos e o Daniel iria se ajeitar ali mesmo na sala. Só que, como era cedo, ficamos assistindo televisão e conversando, até de madrugada. Colocamos um colchão ali mesmo, no chão da sala, e deitamos assim lado a lado, para ver TV. E aos poucos, até hoje eu não sei explicar o que houve, mas a gente estava tão próximo um do outro. De repente eu fiz assim, um carinho na mão dele, e daquele carinho veio outro, até que do modo mais inimaginável possível, trocamos um beijo. Sabe quando as coisas vão acontecendo sem você se dar conta? Rolou aquele beijo, aí mais um carinho mais ousado, até que no fim acabamos transando ali mesmo naquele colchão. Vou repetir, até porque quando eu disse tudo aquilo no começo, parece até mentira, para chegar num ponto de acontecer isso que aconteceu. Mas eu juro que é verdade. Éramos apenas amigos. Até hoje não sei como chegamos àquilo. Desde que a gente se conhecia, e olha, mais de 8 anos, nunca tinha rolado nada. Sabe, essa coisa de atração pelo outro, nunca. Da minha parte, pelo menos, posso jurar que nunca. E acredito que da dele também. As coisas foram acontecendo, fomos deixando levar, até que quando vimos, tudo tinha se consumado. Olha, eu fiquei tão sem jeito depois. Na verdade, ele também. Não conseguimos nem olhar nos olhos do outro. Mal terminei de me vestir e já fui direto para o quarto. Deitei e fiquei ali remoendo o que tinha acontecido. No dia seguinte, a minha vergonha era tanta que eu não tinha coragem
de sair dali da cama. Sabe quando você fica com medo sabe que vai encarar outra pessoa? Eu não sabia onde enfiar a minha cara. Essa é a grande verdade. Fiquei me perguntando o tempo todo, meu Deus, o que eu fui fazer? Isso não tem nada a ver. Nós somos amigos. Todo mundo percebeu que estávamos esquisitos um com o outro. A gente quase nem conversava. Minha prima até perguntou, escuta, Lucilene, você e o Daniel discutiram? Não. Por quê? Ah, sei lá. Vocês estão tão esquisitos um com o outro. A verdade é que a gente mal olhava para o outro. E todo mundo naturalmente percebeu. Graças a Deus que chegou a hora de voltarmos. Porque foi uma situação tão constrangedora. Eu realmente não estava conseguindo me manter à vontade. E não parava de pensar. E de me condenar. Por que eu fui fazer isso, meu Deus? Detalhe, nenhum de nós dois tocou no assunto. E a gente acabou se despedindo, sem um abraço, sem um beijo no rosto, nada. E era sempre assim que costumava acontecer. Só que dessa vez, nada. Nenhum contato físico. Ele me deixou em casa. Eu apenas falei um tchau, assim, meio xoxo, e saí. Olha, demorou para a gente conversar numa boa novamente. Foi ele que tomou a iniciativa. Disse que não tinha nada a ver ficar naquele clima estranho um com o outro, que era melhor esquecermos o que tinha acontecido. Que não devíamos estragar a nossa amizade por conta de uma bobagem, um ato impensado. E sabe, eu acabei concordando com ele. Só que não dava para apagar o que tinha rolado lá na praia. Querendo ou não, eu acabava lembrando, pensando no assunto, principalmente quando estávamos próximos. Detalhe, ninguém, além de nós dois, ficou sabendo. Eu, pelo menos, não comentei com ninguém, nem mesmo com a minha prima. Ah, se eu imaginasse as consequências daquele nosso ato impensado. O fato é que aquilo que jamais poderia acontecer, não devia acontecer, acabou acontecendo. Dali algumas semanas, comecei a ficar desconfiada, fiz um teste de farmácia e o resultado deu positivo. Eu estava esperando um filho. Olha, eu fiquei tão desesperada. Meu Deus, tanta coisa passou pela minha cabeça, uma pior do que a outra. Depois ainda fiz um teste no posto para confirmar o resultado, que, claro, foi o mesmo. Chorei tanto, tanto. Aquilo não podia ter acontecido. Principalmente do modo como aconteceu. Eu fiquei sem saber o que fazer. Desesperada. Antes de contar em casa, decidi conversar com o Daniel. Até porque ele precisava saber, já que era o pai. Sua reação foi praticamente igual à minha. Ele também ficou nervoso. Lembro dele me olhando. E agora? Meu Deus, o que a gente vai fazer? Não tinha nada a ser feito. A bobagem já tinha sido cometida. Agora não adiantava choramingar. De todo modo, ele falou que não ia se eximir da responsabilidade. Queria me dar todo o suporte. Como também se prontificou a estar comigo no momento em que eu fosse contar que estava grávida aos meus pais. Porque naturalmente eu teria que contar. Tanto que fizemos isso naquele mesmo dia. Não queria ficar protelando, escondendo aquilo dos meus pais. O engraçado foi que eles não receberam assim tão mal a notícia. Claro que foi uma surpresa e todo mundo ficou assim meio assustado. Mas sabe, nenhum dos dois, nem minha mãe nem meu pai,
nos condenou, ou de repente, apenas aquele susto assim do começo. Aliás, eu, no fundo, também não esperava assim uma reação muito problemática, porque, enfim, o fato é que, apesar da surpresa, não foi nada perto daquilo que poderia acontecer. O que geralmente acontece, né, nesses casos. Pensei até que meu pai fosse ficar bravo comigo, mas não, na verdade, ele não falou nada. Foi mais a mãe que falou. Eu sabia que vocês não eram só amigos do jeito que você falava, Lucilene. Mas e agora? O que vocês pretendem fazer? Vão assumir o relacionamento? Vão morar juntos? Não, mãe. É claro que não. Eu e o Daniel, nós somos mesmo só amigos. Eu não mentia quando falava isso para a senhora. Só que aconteceu. Foi uma só vez. Foi um momento de bobeira. Será, minha filha? Não sei não, viu? Não quero duvidar de você, mas eu sempre achei vocês muito grudados um no outro. Para mim, essa história de vocês dois é mais do que simplesmente amizade. Só você não quer encarar isso. O Daniel se comprometeu com eles a me dar toda a ajuda necessária, inclusive financeira. Tanto do período da gravidez, como depois que nascesse o bebê. Só que não ia me assumir, casar comigo. Coisa que nem eu queria. Porque era verdade, éramos apenas bons amigos. Tão somente isso. Comecei a fazer o pré-natal. Ele sempre estava comigo nas consultas. Sabe, meu parceiro o tempo todo. Lembro que ele ficou tão emocionado quando a gente escutou as batidinhas do coração do nosso filho. Pela primeira vez. Olha, ele quase chorou. A verdade é que por conta daquela gravidez e pela ideia de ser pai, ele passou a me tratar até melhor do que me tratava. Sabe, um carinho, uma atenção. Não sei se foi por conta da minha condição de grávida, mas não sei, isso mexeu comigo. Quem não gosta de ser bem tratada? O fato é que, talvez por conta do filho que eu estava esperando, acabamos nos tornando mais próximos do que já éramos. Ele sempre dava um jeitinho de passar em casa à noite para a gente conversar, ou então fazia uma chamada de vídeo. Quando ia me ver, ficávamos ali no meu quarto conversando, fazendo planos para quando o nosso bebê nascesse. E foi numa dessas vezes que ele me falou uma coisa que não sei, despertou alguma coisa aqui dentro de mim. Lu, eu estava aqui pensando, nossa senhora, eu vendo você tratando aí da sua barriguinha, eu acho que Deus não podia ter me dado mulher mais perfeita que você para ser mãe de um filho meu, sabia? Você é a pessoa certa. Tenho certeza que vai ser a melhor mãe do mundo. Olha, aquelas palavras me tocaram tanto. Eu senti que ele estava falando aquilo de coração. E quer saber, eu posso até estar enganada, mas eu acho que foi a partir daquele momento que eu passei a olhar o Daniel de um jeito diferente, não mais simplesmente como aquele amigo que ele tinha sido desde que a gente se conheceu, mas como homem, como pai do meu filho. Sei lá, eu comecei a fazer coisas que não fazia, como, por exemplo, reparar nos seus traços, no jeito como ele sorria, no seu modo de falar. Era um rapaz tão bonito. Desde que lhe contei da gravidez, repito, esse homem passou a me tratar ainda melhor do que tratava. De um jeito ainda mais carinhoso.
E sabe, depois que ele falou aquelas coisas de eu ser a melhor mãe do mundo, foi inevitável me sentir emocionada com tudo. Talvez a minha gravidez tenha mexido com a minha parte emocional, sei lá, me deixando ainda mais sensível. Mas a verdade é que algo mudou aqui dentro de mim em relação a ele. Quanto mais a minha barriga crescia, mais ele me tratava de um jeito carinhoso. E mais emocionado eu me sentia. Detalhe, a família dele pensava exatamente igual a minha mãe. Que entre nós havia algo mais que simplesmente amizade. Não era só a minha mãe que achava que a gente devia assumir um relacionamento. A mãe dele também vivia enchendo a minha cabeça, e a cabeça dele, com toda certeza, com esse tipo de coisa, quando eu aparecia lá, na casa dela. Um dia, inclusive, chegou a me dizer: Lucilene, por que você não vem morar aqui depois que o neném nascer? O quarto do Daniel é grande, dá muito bem para vocês. Pelo menos até vocês alugarem um canto para a família, uma casa, um apartamento. Meu Deus, o que eu ia dizer numa hora dessas? Até que depois de um tempo, não nego, comecei a pensar seriamente nessa possibilidade. Só que era uma coisa que não dependia só de mim. O Daniel também tinha de querer também. E, sinceramente, não sei se era essa a sua vontade. Provavelmente não. Apesar de os meus sentimentos por ele terem mudado, eu não sabia o que se passava na cabeça dele. Até porque a gente nunca conversou sobre isso. Aliás, eu não me sentia confortável em conversar com ele sobre esse tipo de coisa. Tinha até um pouco de medo de parecer boba, dos meus sentimentos não serem correspondidos. E também porque nem eu mesma sabia, ou tinha certeza, pelo menos, do que estava realmente sentindo. Quem sabe fosse apenas uma confusão de sentimentos, uma coisa criada a partir de uma situação difícil. Quem sabe não fosse apenas carência da minha parte. Não dizem que a mulher fica muito mais sensível quando engravida? Até que um dia quase rolou um beijo entre nós. Mas olha, foi por um triz. Cheguei a fechar os olhos e me aproximar do rosto dele, mas aí não sei o que houve. Acabei travando na hora e me afastei. Não sei explicar, me bateu um medo de acabar estragando tudo. Sabe aquela coisa bacana que havia entre nós, aquela parceria. De repente, sei lá, ele não gostasse, ficasse incomodado e a gente acabasse até se afastando de novo. Por isso desisti no último instante daquele beijo. Só que ao mesmo tempo também me arrependi. Porque eu queria ter lhe dado aquele beijo. Me senti até meio frustrada depois comigo mesma. Um dia, a minha mãe entrou ali no quarto, no momento em que estávamos conversando. Ele estava sentado na cama, encostado assim na parede, e eu deitada no seu colo. A cabeça, assim, deitada no colo dele. Ele fazendo carinho no meu cabelo. E pelas tantas, a minha mãe entrou. Ficou só observando nós dois. Até que falou: escuta, por que vocês não assumem logo que gostam do outro, hein? Ficam aí nesse mimimi. Até um filho vocês vão ter. Tá na hora de assumirem. Lembro que a gente se olhou assim, meio sem graça. Mas depois que a mãe saiu do quarto, ele entrou no assunto comigo. Coisa que nunca tinha acontecido, porque a gente nunca tinha tratado disso assim, de uma forma clara. Escuta, Lu, você acha que
sei lá, que daria certo se a gente ficasse junto. Junto, mas junto como? Como um casal? É, como a tua mãe ensinou. Sei lá, Daniel, mas se você quiser, eu estou pronta para fazer uma tentativa. Só que eu não quero que você faça isso só pelo nosso filho. Tem que ser pela gente também. E foi então que ele aproximou sua boca da minha e me deu aquele beijo. Um beijinho suave, delicado, e não vou negar, mexeu tanto comigo. Como eu queria aquele beijo. Depois foi a minha vez de tomar a iniciativa de lhe dar outro beijo. E dessa vez, um beijo mais demorado. Ao mesmo tempo, foi algo tão esquisito, diferente. É delicado você começar um relacionamento com um cara que era teu melhor amigo. Depois daquele outro beijo, para minha surpresa, ele falou uma coisa que eu sinceramente não imaginava. Lu, faz tempo que eu quero ter essa conversa com você, mas sempre deixo para depois. Não sei o que houve comigo. Mas sabe aquele sentimento de amizade que eu tinha por você? Alguma coisa mudou daqui dentro de mim, depois da tua gravidez. Não sei, mas acho que aprendi a gostar de você de um outro jeito. Por isso, se você quiser, eu gostaria muito de fazer uma tentativa da gente ficar junto, como homem e mulher. O que você acha? Meu Deus, eu fiquei tão feliz. Principalmente porque ele também estava se sentindo do mesmo jeito que eu em relação a nós dois. Na época, eu estava entrando no 6º mês da minha gestação. E aquela conversa foi levando a mais outro beijo, até que acabamos fazendo amor naquele mesmo dia. E foi tudo tão diferente daquela primeira vez. Me fez tão bem. Incrível como o sentimento da gente pode mudar assim. Aquela amizade que havia entre nós, não me perguntem como, mas acabou se tornando paixão. E o melhor, em nós dois aconteceu exatamente o mesmo. Ou quem sabe a gente até já se amasse antes, só que não sabíamos. Por isso tínhamos tanta sintonia. Claro que depois disso contamos para todo mundo que estávamos juntos e dessa vez para valer. E todo mundo ficou tão feliz. Na verdade, todo mundo já desconfiava. A mãe dele, o pai dele, meu pai, mas principalmente a minha mãe, que já havia algo entre nós além de amizade. De modo que aquilo só confirmou o que ele já suspeitava. Apesar de termos assumido nosso relacionamento, cada um continuou morando na sua casa. A diferença era que às vezes eu dormia lá com ele, outras era ele que vinha dormir aqui comigo. De todo modo, minha vida mudou tanto desde que decidimos ficar juntos. Sabe, a cada dia eu descubro que gosto ainda mais desse homem. E gosto não mais com amizade, mas com paixão. Seu jeito carinhoso de me tratar simplesmente me conquistou. Todos os dias agradeço a Deus por termos caído em tentação aquele dia e termos feito amor. Porque se eu não tivesse engravidado, com toda certeza, ainda seríamos simplesmente amigos. Eu não seria tão feliz quanto sou no dia de hoje. O fato é que, por incrível que me pareça hoje em dia, porque eu sinceramente não imaginava, ele acabou se tornando tudo para mim. Meu melhor presente.
se tornou o meu homem, meu namorado, o pai do meu filho, meu amor. Se bem que ao mesmo tempo não deixou de continuar sendo meu melhor amigo. Só que agora ele não é só amigo, ele é tudo para mim, repito, meu tudo, meu marido, meu eterno namorado, simplesmente o amor da minha vida.